Agora no Repórter MT, eu entrevisto o advogado criminalista Giovanni Santin, ele que é especialista e mestre em ciências criminais, doutorando também em ciências criminais, professor da UFMT. E a gente vai falar um pouco sobre armas, porte, posse, sistema prisional, o direito criminal, legítima defesa. Giovanni, seja bem-vindo aqui ao Repórter MT. Muito obrigado, Ana, é um prazer estar aqui contigo. Professor Giovanni, desarmamento no país. Nós vivemos uma época, passada, de um forte discurso pelo desarmamento. Nos últimos anos, a gente tem visto esse discurso ser modificado. O que você pensa a respeito disso? E o que hoje se pode? Posse, porte, a gente precisa do registro. E a diferença entre posse e porte? Ana, essa discussão a respeito da política criminal de armas, ou projeto armamentista, ou a própria questão voltada para o Estatuto de Desarmamento, ela vem regulada em nosso país desde 2003, pela Lei 10.826, e ela traz critérios bem específicos a respeito do que se trata a posse e do que se trata o porte. Então, para fazer uma análise inicial, a posse de armas é a possibilidade, a autorização que as pessoas possuem de ter a sua arma em sua residência, em sua casa. E o porte é uma autorização para a pessoa poder transportar e trazer consigo aquele armamento, seja onde ela estiver. É o direito de se locomover com essa arma de fogo. Posse não significa que eu posso sair armada por aí. De forma alguma. Você só terá direito a sair armada, a se locomover, a trazer consigo, a transportar essa arma, se você tiver efetivamente o porte. Ocorre que, desde 2013, nós temos o Estatuto de Desarmamento. Que as armas foram entregues, né? Exatamente. Nós passamos um período onde foi possível entregar as armas que nós tínhamos em casa e começou uma política voltada não necessariamente para o desarmamento, mas para que nós tenhamos em nosso país armas permitidas de forma regulamentar, de forma regular. Mas visando a segurança esse discurso de visar a segurança, de visar a segurança pessoal, patrimonial, ela veio muito no discurso do atual governo, que era um projeto de suas políticas, né, a armar toda a sociedade, todas as suas bandeiras. Ele trouxe isso muito forte, né, tanto que, de certa forma, ele flexibilizou a possibilidade das pessoas terem acesso às armas. A questão que nós perguntamos e que nós conversamos a respeito disso, e longe desse discurso raso, polarizado, que as pessoas têm trazido para o dia a dia, é o que a ciência tem dito a respeito disso. E fica muito delicado nós conversarmos, porque vivemos momentos difíceis em nosso país, onde cientistas, pesquisadores recebem a fama de falsários e a ciência empírica, produzida, analisada, começou a ser refutada com achismos. Então, nós ficamos numa situação complicada de poder discutir isso de forma séria. Professor, você acredita que as pesquisas, a partir disso, então, elas perderam um pouco não diria credibilidade, mas a força, talvez, pelo olhar do outro? Não, de forma alguma. Quem valoriza a ciência e a pesquisa, eu sou uma pesquisadora, eu tenho um respeito por todas as metodologias que são ali envolvidas, mas a partir de determinados discursos em que se tira e se atribui a um cientista um papel de falsário, isso fortalece o discurso de um segmento da sociedade que vai enfraquecendo. Exatamente, tu começa a rechaçar, né, e querer refutar tudo aquilo que foi comprovado empiricamente na base do achismo. Né? Então, as pessoas passam a dizer que armados vai reduzir os índices de criminalidade. Onde que está escrito isso? Que as pessoas armadas conseguem reduzir o índice de criminalidade. Será que as pessoas têm noção da complexidade que é a questão referente à segurança pública em nosso país e que ela não é resolvida tão somente com uma política de armamento? A questão da criminalidade, a questão da segurança pública, ela envolve todos os outros ministérios, seja da economia, seja da cultura, seja da educação, seja do esporte. O crime, como fenômeno social, tem que ser compreendido como tal. E nós temos que analisar todas as suas complexidades. Dizer que eu vou reduzir o índice de criminalidade existente em um país em razão do armamento da população é querer justificar uma coisa extremamente complexa com uma resposta tão simples. Mas de maneira subjetiva, professor,
muitas enquetes em sites de notícia, até aqui mesmo, em que as pessoas, quando elas se sentem mais seguras estando armadas. Isso pode, de alguma maneira, impactar nessa relação diante, por exemplo, de uma violência? Ana, não é o que as pesquisas dizem. Todas as pesquisas envolvidas desde 2003 têm demonstrado, de certa forma, em cada momento histórico de nosso país, que os crimes de homicídio, por exemplo, eles aumentaram ou reduziram conforme a situação. E não era ligado necessariamente ao armamento ou desarmamento da população. Não se conseguia fazer uma relação necessária quanto a isso. O que nós sabemos, Ana? Que até 2017, nós estávamos conseguindo reduzir consideravelmente o número de homicídios existentes em nosso país. De certa forma, com a flexibilização do acesso às armas, esse número aumentou nos anos de 2018, 2019 e, consequentemente, no ano de 2020. Nós tivemos um aumento de armas circulando em nosso país nesse período equivalente a 1.100.000 armas devidamente regularizadas. Então, isso sem contar, então, as que não estão regularizadas. Né? Sem falar sobre o porte ilegal de arma, né? Ou posse ilegal de armas. Não estamos computando, nós estamos falando de armas que foram regularizadas, registradas, legais. Né? Aumentamos em 1.100.000 armas. Isso é um número considerável. Você pode até entender, de certa forma, Ana, que você consegue reduzir alguns crimes estando armado. A gente consegue imaginar, porque é esse o discurso, que eu tenho a possibilidade de me defender estando armado. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um número muito maior da arma mais lesiva, com potencial lesivo, o maior potencial lesivo existente no país, que é a arma de fogo, no mundo, circulando por aí. E isso pode gerar consequências, se é que não gera essas consequências. E por que eu falo que pode? Porque eu não sou um pesquisador das armas e nunca parei para fazer a pesquisa qualitativa e quantitativa de forma séria que ela merece. O que nós temos acesso são pesquisas que já foram realizadas. Professor, andar com uma arma, sem ela ter registro, é crime. É crime. Então, embora esse decreto, né, os decretos depois, em 2019 e agora em 2021, tem uma certa flexibilização, não tira o caráter obrigatório desse registro. Não, de forma alguma. Se você não tiver o devido registro, como determina a lei, e os próprios decretos que estão, de certa forma, também sendo questionados, uma vez que entende que o presidente invadiu a competência do parlamento para legislar sobre a matéria, a partir do momento que você não tem esse registro, você comete o crime, seja de porte ou de posse ilegal de armas. Para ter uma arma, tem que tem uma série de requisitos previstos na lei. Maior de 25 anos, ter aptidão para tanto. Antes era necessário, se eu não me engano, um laudo psicológico para o profissional devidamente habilitado para tanto. Isso foi substituído por uma declaração. Sim, e antes era da Polícia Federal, um psicólogo da Polícia Federal. Perfeito, agora basta uma declaração de um psicólogo do Conselho Regional. Ou de uma pessoa que faça parte dos CACs, né? Colecionadores, atiradores e caçadores. Então, teve uma certa flexibilização para ter essa arma. É violento, perigoso, isso justifica? Também o alto índice de criminalidade num determinado local a cada 100.000 habitantes. Ser mulher, que é vulnerável, né? Nós, mulheres, somos tidas, né, como vulnerabilidade, especialmente a questão do feminicídio, quantas armas, além do que o companheiro em casa tinha e acabou utilizando, e temos os números aí. A mulher tendo essa relação de vulnerabilidade diante do outro, então justificaria ela ter uma arma? Ana, eu acho que nós podemos analisar isso historicamente. Nós vivemos uma sociedade extremamente patriarcal e nós sabemos qual o gênero que efetivamente tem acesso às armas. A minha preocupação não se trata tanto da mulher que efetivamente terá acesso a essas armas. São as consequências que essa arma pode gerar diante de uma violência doméstica. Então, na minha concepção, uma arma devidamente registrada, regularizada em casa, num caso de violência doméstica, pode aumentar muito o número de vítimas fatais
e, ao mesmo tempo, pode reduzir o número de denúncias de mulheres que são vítimas dessa violência doméstica. Então, eu não tenho a capacidade de perceber necessariamente o direito e a possibilidade de uma mulher andar armada ou de ter essa arma em sua casa. Ser não é essa a questão. De proteção, né? De fato. Para mim não é essa a questão. O problema todo, para mim, acaba ocorrendo a partir do momento em que eu posso aumentar o número de vítimas fatais dentro de cada residência. Professor, sendo você um advogado criminalista, na sua trajetória, muitas vezes, se a arma não estivesse naquele local ali, naquele ambiente, crimes seriam evitados? Pela sua experiência. É difícil nós fazermos essa afirmação, né, Ana? E é interessante você me trazer isso para eu te mostrar o real dever do advogado criminalista, né? É claro que eu, como advogado criminalista, eu chego sempre atrasado em relação à questão da criminalidade, porque quando eu chego, já aconteceu, não é verdade? Não só eu, como o Estado em si, perfeito? Então, o meu discurso, falando em ter precaução e preocupação em relação à flexibilização de uma sociedade armada, é uma preocupação enquanto cidadão, de acordo com as minhas convicções e de acordo com as pesquisas que eu tenho acesso. Porque, enquanto advogado, se nós analisarmos isso de uma forma egoísta, egocêntrica, quanto mais crimes houverem, melhor será. Mais casos. Entende? Então, você vê que o discurso que nós temos a respeito da ciência, a respeito do compromisso social que eu tenho enquanto professor, enquanto estudioso do direito, e até mesmo como advogado, é de que nós temos que, efetivamente, repensar a questão da flexibilização dessas armas para a sociedade, com a intenção de reduzir esses crimes violentos cada vez mais. Em que medida, professor? Em que medida? Dificultando, restringindo esse acesso com testes psicológicos mais elaborados? De que maneira? Eu acho que o Estatuto... quem acha é sofista, eu penso. Eu penso que o Estatuto do Desarmamento estava cumprindo, de certa forma, o seu papel. Nós estávamos andando e progredindo, conseguindo até 2017, a partir de 2017, reduzir os índices de crimes violentos no nosso país praticados com armas de fogo. Sim. Né? Até porque muitas dessas armas elas vão parar no mercado ilegal. No mercado ilegal, exatamente. São mais armas Eles não vão te circulando. De um fuzil, né? Eles vão te assaltar o próprio presidente Bolsonaro, ele foi assaltado no Rio de Janeiro e levaram a sua moto e a sua arma. Um capitão do exército, que eu presumo que sabia manusear essa arma. E sequer deu tempo de reagir com a arma com ele. Né? Então são mais armas circulando, a probabilidade de crimes violentos ocorrerem são maiores. Evidente, é um cálculo matemático. Legítima defesa. Que é, como é, quando se enquadra? Legítima defesa, segundo o artigo 25 do Código Penal, nada mais é do que a possibilidade que todos nós temos de reagir a uma agressão injusta de forma moderada, com os meios que nós temos naquele momento à nossa disposição. Né? Então, agir em legítima defesa, nem que para isso seja necessário produzir a morte de alguém para se defender, é uma razão que existe. E essa razão nós encontramos perfeitamente amparada por lei, o que não caracterizaria, evidentemente, o crime, embora ocorresse a morte de alguém. E quando você fala, professor, moderada, é muito subjetivo? Muito porque subjetivo. O que é moderado para mim, às vezes não é para você, exatamente. Para o juiz, para ele. Como nós interpretamos essa forma moderada? A forma moderada para o direito é aquela forma suficiente para cessar aquela agressão injusta existente. Tá, você vem me assaltar, tô nervosa, desesperada, peguei a arma que dei um tiro na sua testa. Ninguém é obrigado... É moderado? Ninguém é obrigado... O direito não exige que eu assine a cartilha dos covardes. Ele diz que eu posso repelir. Naquele momento, num ato instantâneo, eu atirei e pegou. De fato, como tu disse, acabou atingindo o órgão vital da vítima. Acontece que, se você, ao retirar a sua arma,
eu sair correndo em razão de verificar que você está armada, e mesmo assim você atirar, você responde por esse excesso. Eu te persegui, então eu estou me excedendo. Exatamente. Por quê? Porque você utilizou uma ação de me mostrar a arma que foi o suficiente para repelir aquela agressão injusta que estava ocorrendo. Então, na medida que você me afasta, que eu saio correndo em razão de você estar armado, e mesmo assim você me persegue e atira, você não agiu em legítima defesa. Você praticou um homicídio. São coisas diferentes. E como medir essas emoções, professor? De acordo com o caso concreto. O direito penal ele não tem respostas prontas. Cada caso nós analisamos de uma forma. É como médico. Se você tiver a mesma resposta para diagnósticos diferentes, você vai matar o seu paciente. Então nós temos sempre que analisar no caso concreto e verificar se de fato se encaixa naquela possibilidade. Professor, você tem uma trajetória, né, no direito criminal, né, nas ciências criminais. É preciso que tenhamos mais coerência e mais percepção das especialidades dentro do direito, assim como acontece na medicina? Ah, sempre. Isso aí é uma questão muito comum. Nós, infelizmente, vivemos no nosso país o que nós chamamos de crise do ensino jurídico, né? Infelizmente, fizeram de uma ciência, que uma ciência virasse uma mercadoria, e estão usando as bancas para virarem um balcão. Isso é muito triste para nós, né? Porque o direito é, sim, uma ciência, para aqueles que entendem como tal, muito complexa, exige muito da nossa dedicação, e é impossível que você conheça todas as áreas. Atuar em tudo. Você assim como a medicina. Em todas? Assim como a medicina. Então, se isso acontecer, desconfie. Porque quem faz tudo, não faz nada direito. Então, é claro que se você me procurar para atuar em outras áreas do direito, eu imediatamente vou dizer, Ana, não é comigo. Sabe, direito tributário, administrativo, civil, eu não tenho conhecimento de causa para atuar nessas áreas. O que te levou para o criminal? A paixão, o amor pelo direito penal, desde sempre. Eu nunca atuei em outra área, eu nunca estagiei em outra área. Desde o meu segundo ano da faculdade, eu fui estagiário da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Por lá eu permaneci por 3 anos. Saindo da Defensoria Pública, eu fui trabalhar no escritório especializado em advocacia criminal. Fiz especialização, mestrado em ciências criminais. Faço doutorado voltado para análise do grande encarceramento existente no nosso país. Por 12 anos atuei no Tribunal de Justiça do nosso estado de Mato Grosso, na área exclusivamente criminal. Então eu me dediquei muito aí ao crime. Sempre. Qual é o seu propósito quando você aceita aquele cliente? Ao contrário do que as pessoas pensam e dizem, pelos quadrantes do nosso país, que o advogado só tem compromisso com o que conta o seu cliente, eu não visto essa carapuça. O meu compromisso é, sim, contribuir para a elucidação e para a verdade dos fatos. Aqueles que pensam que sempre há uma acusação justa e que sempre a acusação traz a verdade, a verdade é que a mentira, se de fato ela existir para mim enquanto advogado, ela vai ser descoberta ao longo do processo. Eu trabalho com aquilo que é trazido pelo processo e não por aquilo que é contado pelo meu cliente. Ele pode me contar o que ele quiser, ele pode me esconder o que ele quiser, mas o processo vai me dizer o que de fato está acontecendo. Ou não. Ou não, mas eu trabalho com o que está no processo e não com a versão necessariamente do meu cliente. Professor, e você já se deparou com um conflito? O valor pessoal, o seu valor moral com o valor profissional? Como você lida com isso? Existem crimes, por exemplo, que você não iria defender? Assim, defender o cliente, que eu digo, buscar a justiça cabível ali, né? Porque o que você... Ana, por pior que seja o crime praticado por alguém, por pior que ele seja, essa pessoa tem direitos. A função do advogado não é buscar o endeusamento da culpa ou do culpado. A nossa função consiste em ser ao lado do réu, do acusado,
sendo ele inocente ou criminoso, nada mais do que a voz de seus direitos legais. Nós lutamos pelos direitos. Então, as pessoas imaginam que o advogado, elas confundem o advogado criminalista com o criminoso. Há uma espécie de criminalização da advocacia criminal. É como se você estivesse dando respaldo. É como se tivesse... Está dando respaldo, está ali, está defendendo, então pensa como ele. Todas as profissões, Ana, a advocacia, Ministério Público, magistratura, jornalismo, todas elas existem os maus profissionais. Nós não estamos livres disso. Mas quem conduz a vida de cada um é o seu livre-arbítrio. Você faz a sua vida o que você bem entender. Eu, enquanto advogado, eu tento seguir todos os meus princípios e valores que eu recebi desde a infância. Eu já disse não para algum cliente? Vários. Pelos mais diversos motivos. É difícil nós dissermos, mas caso específico de dizer não. Mas já disse não em vários casos, por vários motivos. E já se deparou com uma situação que você se sentiu injustiçado, professor, diante de uma sentença? Essa é a maior dor do advogado, assim, quando de repente você tem uma decisão desfavorável, tendo certeza que o teu cliente é inocente, né? Isso é forte demais para um advogado criminalista, né? Mas é uma realidade que nós temos que conviver, porque não somos nós que julgamos. O nosso dever, enquanto advogado, é oferecer um trabalho técnico, oferecer um bom trabalho, mas a sorte do processo não depende exclusivamente do advogado. Depende de um juiz que vai formar o seu grau de convicção, depende de uma acusação que está ali tentando reprimir o crime, um delegado que fez a investigação. Tem uma série de fatores que vai trazer para dentro do processo o que nós chamamos de verdade processual, se é que existe essa verdade, mas nós trabalhamos com essa possibilidade. Professor, você pesquisa, né, o encarceramento no país, né? Nós temos hoje, eu pesquisei, me corrija se eu estiver errado, 800 mil presos no país, somos o terceiro país, né, em encarceramento. É o seu dia a dia ali, né, como um profissional das ciências criminais. Qual que é a sua, assim, a sua percepção sobre o encarceramento? A maneira como hoje acontece o sistema prisional, de fato, de alguma maneira, contribui realmente, acontece essa ressocialização que se diz? Porque nós temos presídios lotados. Eu tive a oportunidade de fazer um documentário aqui, eu percorri todos os presídios em Cuiabá. E assim, só quem esteve lá sabe o que a gente... É uma resposta bem complexa, né? É uma resposta que nós poderíamos ficar à tarde conversando sobre elas, mas eu vou te convidar a fazer uma análise. Imagine um aquário. Nesse aquário, nós estamos colocando peixes. Só que toda semana morre 5, 10 peixes. E a nossa única forma de resolver a mortandade de peixes é substituindo-os. Então eu vou lá e troco o peixe. Cada vez que morre um, eu troco por outro. Eu tenho que compreender que esse aquário é um sistema extremamente complexo, onde o que está causando a morte desses peixes pode ser a estrutura do aquário, pode ser a água envenenada, pode ser a água que não está oferecendo o oxigênio necessário. Assim funciona o sistema carcerário. A nossa única resposta para os fenômenos sociais existentes em nosso país são leis penais. Nós criminalizamos muitas condutas que sequer deveriam estar lá no Código Penal. Como? O próprio furto. Quando eu te furto um celular, Ana, você enquanto vítima, a sua preocupação seria a restituição do teu celular. Se aquela pessoa vai ficar presa 2, 3 anos, para você pouco importa. O que você quer é o seu celular de volta. E, no entanto, nós prendemos as pessoas que cometem furtos. Enquanto nós poderemos resolver isso por outros meios, por outras formas, seja pelo direito civil, com a reparação do dano, mas por outras medidas que não gerasse nessa pessoa o contato com um sistema tão desumano como é o sistema carcerário e produzisse nessa pessoa futuramente a reincidência. Então você falar em ressocialização... A coisa da do crime? Exatamente.
Você falar em ressocialização, chega... Primeiro que tem um problema semântico, né? Ressocialização é porque você parte do pressuposto que essa pessoa foi um dia socializada. Mas para alguém ser socializado, eu quero saber de que sociedade tu está falando para mim, Ana. Porque não vai me dizer que a sociedade do Pedra 90 é a mesma sociedade aqui do Bosque da Saúde. São sociedades diferentes. A sociedade do Rio Grande do Sul não é a mesma sociedade aqui do Mato Grosso. Nós temos valores e percepções diferentes. Lá no Rio Grande do Sul, o jogo do bicho, há muito tempo, tem sido reconhecido pelos tribunais como um fato atípico pelo princípio da adequação social. Você fala em jogo de bicho no estado de Mato Grosso, ele tem uma outra conotação. Completamente diferente. Então, eu estou falando de que tipo de ressocialização? Eu estou reinserindo as pessoas em qual sociedade? Esse seria um problema. A sociedade que nós vivemos é uma sociedade complexa, de vários princípios, de vários valores, e cada um tem a sua moral do jeito que ele bem entende, de acordo com os seus conhecimentos. Eu não tenho fenômenos criminais. Eu tenho uma interpretação criminal desses fenômenos. O crime por si só ele não existe. Então o furto, se não tivesse descrito lá no artigo 155 enquanto crime, ele não seria resolvido lá no âmbito civil. Como a lei que legitima. Exatamente. Agora, qual que é o índice de furtos no nosso ordenamento, Ana? Quantas pessoas cometem furtos? Olha a relação disso. Olha a consequência que isso gera socialmente. Quanto que custa o furto? Eu te furto um celular, um processo judicial custa R$14.000. Olha a consequência disso para o sistema. Qual que é a necessidade de criminalização de um crime como um furto, como um estelionato? Então isso gera essa indignação porque enche o sistema. Está inchando e nós sabemos qual tem sido a clientela desse sistema de justiça criminal, que continua sendo sempre a mesma. Então não se fala de prender ricos ou pobres, não é essa a questão, porque o direito penal não foi feito para isso. A questão é de ampliarmos os direitos. Eu te dou um exemplo. Se eu cometo um crime fiscal de sonegação e pagar o imposto, eu não respondo pelo crime. Agora furta no supermercado aí uma bolacha, para ver quanto tempo vai para você conseguir se livrar desse processo. Fora de camburão, humilhação. Entende? Então o direito penal, ao longo de sua história, tem funcionado para qualquer coisa que você imaginar, menos para a ressocialização. Até porque isso é impossível. Para dizer que você vai ressocializar alguém, você tem que destruir a história dessa pessoa. E isso o sistema não é capaz de fazer. Existe um futuro possível para que a gente consiga avançar quando se fala em sistema prisional? Porque a sensação que tem é que o negócio... Ana, se você falar em resolução ou resolver problemas por meio do sistema prisional, é como você dizer que está conseguindo ver uma luz ao fim do túnel. Só que essa luz ao fim do túnel é a luz do trem que está vindo na nossa direção. Então o sistema prisional, Ana, o sistema penal, o sistema de justiça criminal, ele não existe para resolver problemas políticos, sociais e econômicos. Isso é uma falácia. O direito penal, ele chega sempre atrasado e com violência. E isso é muito culpa de nós, professores, estudiosos do direito penal. Porque a pena, o castigo, nada mais é do que uma violência produzida pelo Estado e racionalizada pelo saber jurídico. Esse discurso de ressocialização é do direito. Esse discurso de manter a ordem social, esse discurso de neutralização, esse discurso de que é capaz de devolver um cidadão melhor para a sociedade por ter punido e castigado, é um discurso jurídico. Foucault que o diga. Então não é de ontem a crítica voltada para o sistema. Nós temos mais de 200 anos de páginas escritas na Europa e na América Latina, fazendo uma denúncia e uma crítica contra esse sistema de justiça criminal. Mas desde a faculdade, infelizmente, nós, e eu me puno enquanto professor por causa disso, nós não estamos formando necessariamente pessoas que pensem o direito, mas simplesmente pessoas que um dia vão se tornar burocratas de um sistema. Eu posso até perguntar para um aluno de direito o que é furto, o que é roubo. Ele fala
todas as letras existentes no artigo, me diz a pena cabível, se é possível substituição ou não, mas se eu mudar um pouquinho a pergunta e dizer, mas e por que furto e roubo são crimes? Tu mata a filosofia. Porque parou de pensar ali. Então, eu penso que nós chegamos no momento onde o ensino jurídico tem que ser voltado muito mais para a formação do ser humano. Nós precisamos dialogar necessariamente com as outras ciências. O aluno do direito ele tem que conhecer, sim, história, sociologia, filosofia, psicologia, educação. Porque é esse aluno que vai fazer carreira, né, professor? É ele que vai chegar lá na frente para poder modificar tudo isso aí. E da forma como o direito tem sido ensinado a decorar artigos, sabe? A aplicar um determinado artigo diante de um problema, nós estamos simplesmente transformando oprimidos em opressores. A nossa produção tem sido essa. E quem está falando isso para você é alguém que é professor de profissão. Eu sou professor de profissão. Eu amo a educação. Eu amo o ensino jurídico. Eu dediquei a minha vida a isso. Estou lá até hoje. Porque sou eu que ouço os sonhos dos alunos, sou eu que ouço quais são as suas perspectivas, sou eu que trabalho com eles dia a dia para verificar se efetivamente o direito tem sido uma ferramenta útil para reduzir os índices de desigualdade existente nesse país. E nós só estamos tomando porrada. O direito não tem feito nada nesse sentido. Quem está discutindo desigualdade é o pessoal das ciências sociais. Quem está discutindo violência é o pessoal da psicologia. O direito está ensinando artigos. Nesse caso, aplica o artigo tal. Preciso repensar, né? Preciso repensar. Nós precisamos abrir as nossas portas e janelas e dizer para o pessoal das outras ciências que nós precisamos deles. Chegou a hora. O momento é propício. Se ele tem esperança, então tem esperança. Mas com certeza eu tenho esperança. Né? É o que me faz ir todo dia para a sala de aula e conversar com essa juventude que está sedenta aí por uma coisa diferente, né? E que nós não sejamos pessoas ou mensageiros só de tragédias. Existe muita coisa boa por vir aí. Existe vida inteligente além do direito. É isso que é preciso ter consciência. Giovanni Santinho, entrevistado de hoje.